Pessoal, boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar nossa palestra de hoje, né? Hoje nós estamos recebendo o Prema Bhakti. Isso. É o nome iniciado, né? Nome espiritual, né? Ele é popularmente chamado de Hare Krishna, Vaishnava. Curso Vaishnava, ele usa o nome espiritual dele, né? E Prema veio fazer a palestra pra gente aqui. E Yoga Sincrogaláctico, ele chamou essa palestra, né? Eu, quando tinha falado com ele, falei da sincronário das 13 luas, né? Que é exatamente o assunto que ele vai tratar hoje aqui, né? O Prema é formado em biofísica e ele tem um conhecimento muito grande do assunto que ele vai explanar aqui pra gente hoje, tá? Então, de público, eu quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Fique à vontade, tá bom, Prema? Boa palestra. Boa noite, pessoal. Tem microfone aqui. Então, aqui uma apresentação breve minha, né? Eu sempre, todos os projetos que eu escrevo e falo, né? Eu sempre mando essa apresentação, né? Meu nome Carme, de nascimento é Felipe. Eu sou formado em Biologia pela UFRJ. Eu me formei de 95 a 99 lá. Depois disso eu fiz Biofísica, mestrado em Biofísica, Neurobiologia, também na UFRJ. Depois disso continuei na UFRJ e fiz um doutorado. Eu nunca terminei o doutorado, mas eu cursei durante 4 anos lá, o doutorado inteiro. Em Biologia eu tenho 4 publicações. Desde 2003, né, eu me integrei ao sistema da mudança do calendário, né? O chamado sincronário. Na época, a gente chamava de calendário da paz. Alguns anos depois disso, a gente teve uma correção no nome, né? Porque realmente o sistema é um sistema de conta no tempo. Então, a gente corrigiu para sincronário, né? Então, sincronário do novo tempo é a forma que a gente chama hoje em dia, né? O pessoal conhecia como calendário maia também. Então, eu vou estar falando um pouco sobre isso aqui, né? Desde 2005 eu me integrei ao movimento, então, está em 2018, já tem 13 ciclos aí de integração. Eu sempre faço algumas palestras, né? Desde 2005, 2006 eu faço palestra em festivais, sempre trazendo essa temática meditativa, trazendo prece, né? Eu faço a prece às 7 direções galácticas, que eu vou iniciar com ela, estou só me apresentando, tá? Também já fiz um curso de design de sustentabilidade, o Gaia, não sei se vocês já ouviram falar do Gaia. Desde 2010 eu venho estudando a cultura védica. Na verdade, eu tive a primeira iniciação em 2008, 2010 eu recebi Diksha do meu mestre espiritual, Srila Narayana Goswami. Eu trouxe alguns livros dele aqui. Quem quiser, basta conversar comigo no final, tá? Também, como biólogo, atuei como educador e artista em projetos de reflorestamento lá no Rio de Janeiro, lá na Penha, né, no Centro de Educação Multicultural. Eu sou DJ também. Escrevi alguns ensaios no site Respect, que o dono do site viu que eu tinha algumas publicações, me convidou. Eu escrevi temáticas relacionadas basicamente ao movimento da consciência de Krishna, né? O Bhakti Yoga. Então é isso aí, eu coloquei alguns interesses ali no final. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer a prece às 7 direções galácticas. Eu pedi para que todo mundo levante. Sei que as cadeiras atrapalham um pouco, mas é bastante simples, tá? A prece às 7 direções galácticas, ela é uma prece que a gente sempre utiliza ela para iniciar qualquer temática relacionada ao sincronário, tá? Agora são 8h20, deixa eu só iniciar o meu cronômetro aqui, para não falar demais, né? Não ficar cansativo para vocês. Então essa prece é uma prece bastante simples, tá?
eu vou falar, vou fazer algumas frases, algumas afirmações e vocês repetem, sentido no coração, que devem repetir, né? Ninguém é obrigado a nada. É um convite que eu estou fazendo a vocês para estar fazendo essa prece. É uma prece bastante simples, a gente sauda as direções, tá? Então, o norte, ele tá para lá, né? A gente começa para leste, norte, oeste, sul, para o superior, para as estrelas, para o interior, para a terra, né? E depois para o coração. Então, são as 7 direções que a gente conhece, tá? Então, antes dessa prece, a gente também faz a oração dos magos da terra. Vou começar por ela. Então, quem sentir no coração de repetir o que eu estou afirmando, né? Vocês estão à vontade, tá? Então, vamos lá. Para ser um mago da terra, é preciso ser a terra. Nenhum vestígio de medo, nenhum vestígio de rancor, nenhum vestígio de orgulho, nenhum vestígio de autopiedade, nenhum vestígio de autoimportância, mas sim todos os vestígios de coragem, autocompreensão, perdão e amor incondicional. Então eu pedi para que vocês voltem agora para a direção leste, que é para lá, ó, direção leste. Eu vou tocar 3 vezes a concha e depois eu vou fazer a afirmação, tá? Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Agora a gente volta para o norte, para lá, ó. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Para o oeste agora, para o sol poente. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Agora para sul. Se vocês estenderem os braços assim, ó, e abrirem um pouco as pernas, tá? Porque a energia cósmica flui pela nossa coluna vertebral, né? Assim, tá? Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Agora para o superior. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas,
e os nossos antepassados. Que suas bênçãos cheguem até nós agora. Agora para o interior da terra. Desde a casa interior da terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta Terra nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz reine sobre a terra. Agora o coração. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo, Ayum, Runabiku, Evanmaya, Emaho, Ayum, Runabiku, Evanmaya, Emaho, Ayum, Runabiku, Evanmaya, Emaho. Então essa afirmação quer dizer salve a mente da natureza, a cultura galáctica vem em paz. Arro. Então eu vou fazer agora também a meditação da ponte arco-íris, tá? Essa meditação é uma meditação bastante simples, eu peço que vocês sentem agora, por favor. Então, essa forma aqui é uma forma que foi revelada em meditação para o idealizador desse sistema de educação. Tudo que eu vou falar hoje é um sistema de educação que foi trazido principalmente por uma pessoa chamada José Argüelles. José Argüelles foi um professor de história, um historiador, deu aula em várias universidades americanas. Ele foi PhD em História da Arte e foi por meio dos estudos de José Argüelles que a gente pôde ter acesso a esse conhecimento. Então, José Argüelles, ele teve um estudo muito profundo sobre todos esses sistemas. Ele tem descendência, a mãe dele é mexicana, né? Ele tem um irmão gêmeo também. Ele fez várias meditações, várias iniciações com o povo lá da Mesoamérica, com os nativos-americanos, né? E através desse conhecimento que foi passado a ele, então ele compilou uma série de ensinamentos, e eu vou estar passando alguma coisa aqui para vocês. É bastante extenso, tá? Tem vários e vários livros, ele escreveu muitos livros mesmo, um conhecimento acerca do tempo. Então, já que a gente vai estar falando do tempo, primeiro gostaria de pontuar aqui, a gente conhece as naves espaciais, né? Normalmente a gente fala as naves espaciais, a gente sempre ouve falar, né? O homem tenta ir à Lua, tenta ir a Marte. Outro dia mesmo lançaram o foguete mais poderoso do mundo. Mas a gente esquece da nave do tempo. E que nave do tempo é essa? É o planeta Terra. O planeta Terra, ele é uma nave do tempo. E a gente está viajando nessa nave do tempo a todo momento. E todos nós estamos nesse barco, né? Nessa nave do tempo. A nave do tempo, ela é um octaedro, né? Vocês veem aqui tem um octaedro, tá? Em cima tem duas faces brancas, duas faces vermelhas, embaixo duas faces amarelas e duas faces azuis. Tem um fecho de luz aqui no meio e tem os átomos do tempo, 4 átomos do tempo, esse girando num sentido, esse no outro, e esse aqui como paz fazendo esse movimento da Terra, tá? Anti-horário, né? O movimento da Terra,
E com esse movimento da Terra, que é um dínamo, né, a Terra produz energia enquanto ela gira, né? Nikola Tesla, ele trabalhava para o governo americano, ele ofereceu, no começo do século passado, umas pequenas bobinas assim, que ele se utilizou do conhecimento dos egípcios, criou essas bobinas e falou assim, ó, a gente pode ter uma bobina dessa em cada casa e a pessoa não precisa estar conectada a uma rede elétrica. Ela pode utilizar a energia que está no ambiente, né, da bobina, que é a Terra. E o governo negou isso para ele, né? Porque ele não ia ter como controlar o quanto de energia a pessoa ia estar gastando. Então, apesar de a gente ter acesso a esses tipos de conhecimento de utilização da energia da Terra, né? Energia telúrica, a gente não se utiliza disso. Eu vou estar falando um pouco disso nessa meditação, tá? Eu pedi para que vocês visualizem essa forma e quem quiser sentir à vontade pode fechar o olho. Eu vou estar fazendo a leitura disso aqui agora, tá bom? Essa chama meditação da ponte arco-íris. A gente vai internalizar essa ponte arco-íris e o planeta Terra no nosso coração, como a nossa coluna vertebral, e a gente vai criar esse campo de força nessa meditação, esse campo de força arco-íris na nossa aura. Esse é o intento dessa meditação, tá bom? Visualize-se no centro da Terra, no núcleo octaédrico gigante de cristal, com 2 lados vermelhos e 2 lados brancos na parte superior, e 2 azuis e 2 amarelos na parte inferior. No centro desse cristal gigante existe um ponto de luz branca intensa. Uma coluna etérica ou eixo de luz estende-se para o norte e para o sul, a partir desse centro de luz resplandecente, até as pontas do octaedro. Ao redor desse eixo, existem 2 tubos de fluxo entrecruzados, nos quais a energia plásmica passa continuamente. Espiralados entre si, como 2 filamentos de DNA, os tubos de fluxo têm as cores vermelho e azul, positivo e negativo. No núcleo de cristal existem 4 átomos de tempo, com 7 pontos cada um. Situado no eixo norte, na coluna de luz, com 2 tubos de fluxo, à sua volta está o átomo vermelho do tempo. No sul está o átomo azul do tempo. Os átomos vermelho e azul giram em direções opostas, o vermelho do norte no sentido horário e o azul do sul no sentido anti-horário. O plano gravitacional do octaedro emana horizontalmente, a partir do centro luminoso resplandecente. Neste plano gravitacional, exatamente opostos entre si, existem mais 2 átomos do tempo, branco e o amarelo, que giram como pás de moinho, num movimento lento, circular, anti-horário, da esquerda para a direita, em volta do centro luminoso. Agora, visualize-se, a partir do centro de cristal, uma corrente de luz multicolorida, de plasma, que flui em direção a ambos os polos da Terra, extravasando para tornar-se 2 faixas de arco-íris, a 180 graus de distância uma da outra. Conforme a Terra gira sobre seu eixo, esta ponte arco-íris permanece estabilizada, constante e imóvel. Agora, pegue a Terra inteira girando sobre a ponte arco-íris e coloque-a no seu coração. Imagine 2 correntes de luz arco-íris saindo de sua coluna vertebral, sobre sua cabeça e sobre os seus pés. Agora você e a Terra são um. A ponte arco-íris da paz mundial é real. Existe ciência por trás disso. O que existe primeiro na imaginação, visto por um número suficiente de pessoas, numa onda de amor telepático, com o tempo se torna realidade. Então essa foi a leitura que eu acabei de fazer. A gente está falando sobre o tempo, né? O tempo
Para os mesoamericanos, é o módulo harmônico. Módulo harmônico. Todo mundo chama de Tzolk'in, mas eu fui estudar a pronúncia correta, o T é mudo. Então, ou você fala Tzolk'in ou Tzolk'in, sem o T, tá? Você vai ouvir todo mundo falando Tzolk'in, mas é Tzolk'in, a pronúncia correta. Também é conhecido como tear. Então, nesse tear é muito interessante. Eu, como biólogo, geneticista, eu vendo essa matemática aqui, me intrigou bastante. Por que me intrigou tanto? Primeiro que a matemática do 260, né, ou 256, dividido por 4, você tem 64. 64 é o número de códons no DNA, né? Então, o DNA tem A, C, T, G, aquelas bases nitrogenadas. Juntando 3 bases, você tem o que chama de códon, né? O que codifica os aminoácidos, né? Então, são 64 possibilidades, né? 4 vezes 3, né? 4 à terceira, desculpa. 4 elevado à terceira, né? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4, 256. Então, você tem os códons, aqui, né? Os 64 códons e no centro, o que chamamos de não códon. Ou seria, o que seria, né? Os códigos da vida e aqui no centro, a morte. Então, aqui está representando basicamente o que? O ciclo, né, de vida, o tempo. 260, o que é? Quem estudar isso vai ver a média de gestação do ser humano. Então, o ser humano, em média, quando a mulher que vai gerar o filho, né, é 260. E outra coisa interessante que eu vou falar, parece que como é que se diz? Como é que se diz quando é coincidência? Mas não é. Tá? Por que existe essa matemática? É uma matemática cósmica. Tá? As estrelas do céu, né? As coisas na natureza estão seguindo esses ciclos. E por isso a gente segue esses ciclos também e no nosso corpo também. Então eu pergunto para vocês, como você chama? Sérgio. Sérgio, quantos dedos você tem? 20 dedos. Esses 20 dedos eles estão representados aqui, ó. 20 dedos. Tá? São considerados 20 sóis, né? Nós somos, biologicamente falando, tetrápoda. Nós temos 4 patas, né? Como todos os vertebrados também têm 4 patas, né? Nós, humanos, também temos 4 patas, no caso, 2 pernas e 2 braços. Nesses membros, a gente tem 3 articulações principais. Então, 3 vezes 4, 12, mais a coluna vertebral, 13. Então, aqui eu tenho 13 colunas e tenho 20 linhas. Com isso, 13 vezes 20 são 260. Então, o nosso corpo, para ser gerado pela nossa mãe, a gente demora exatamente a matemática que está nele, né? 20 dedos, 13 articulações. Então, para uma índia, né, na Mesoamérica, como é que ela fazia? Ela ia contando cada um dos dedos para cada articulação. Quando ela chegava na última articulação, a criança nascia, né? Olha que interessante. Está no nosso próprio corpo essa matemática, né? Aqui, ó, a gente pode ver a volta longa e a volta curta do DNA está sendo expressa aqui no tempo. Então, apesar disso aqui estar representando o tempo, também representa a matemática do nosso corpo, da nossa mente, a forma com que a nossa mente funciona. Está tudo expresso nessa matemática. Pode, de início, parecer muito complicado, mas eu peço para que vocês esqueçam, para abrir a mente, né, a gente deve primeiro esquecer tudo que a gente viu, né, para poder abrir a nossa mente para o novo, né? Mas eu posso certificar isso para vocês, que isso aqui é científico, tá? Só que muitas pessoas não prestam atenção nisso, porque o que a gente aprende de matemática, por isso que eu coloquei lá no começo, né, entropia versus sintropia, né? A matemática que a gente aprende na escola é uma matemática entrópica, que surge de uma explosão, de um Big Bang, né? É uma teoria, surge de um Big Bang, de uma explosão, e termina também numa explosão, né? Aqui a teoria é diferente, é sintrópica, surge do amor, né? Então a sintropia, no fluxo de tempo da sintropia, ele vem tanto do passado para o futuro, como é na entropia. Na entropia, só do passado para o futuro. O tempo só tem uma direção. Mas aqui não. Aqui o tempo ele também vem do futuro para o passado, que é o tempo da alma, né?
Esse símbolo ele representa o centro da galáxia. Aqui os 13 tons, os 20 selos, compondo o Tzolk'in, né? E aqui os códons, né? Que é relacionado ao I Ching, que é uma outra matemática que eu nem vou falar hoje, que é bastante elaborada. Que a gente tem um moço lá da Holanda que trouxe a revelação do I Ching, né? Dos códigos do I Ching. Ele escreveu um livro que chama I Ching. Quando o eu, né, se torna você, when I turns to you, né, I Ching que ele criou. É muito interessante isso aí, é tema para uma outra palestra, tá? Que aí já é mais vasto. Aqui, a organização do tempo do sincronário, como é hoje em dia, como é que a gente segue hoje em dia? São 12 meses, né? A matemática que a gente segue está ali no relógio, né? 12 horas e 60 minutos. Mas é muito interessante porque essa matemática é uma matemática do materialismo, né? De Saturno e Júpiter. Saturno ele demora 12 anos para dar um giro em torno do Sol desculpe, Júpiter demora 12 anos para dar um giro em torno do Sol e conjunção de Júpiter e Saturno 60 anos. Aqui a proposta é que nós tenhamos 13 luas de 28 dias, tá? 13 luas de 28 dias. Então, cada lua tem 4 semanas igual e cada uma vai ter 28 dias exatamente. Então, são 13 vezes 28 dá 364, mais um dia que é produzido pelo movimento de translação da Terra. A Terra gira em torno dela mesma, produzindo o ano, né? Ela vai girando em torno dela mesma, vai girando em torno dela mesma, mas ela gira em torno do Sol, né? Imagina, quando ela deu uma volta inteira em torno do Sol, ela gerou um dia, que não é da rotação dela em torno dela mesma. Então esse é chamado dia fora do tempo. Então eu vou estar falando sobre hoje agora, tá? Só para situar a gente está... Hoje é o primeiro dia, seguindo essa conta aqui, hoje é o primeiro dia da Lua Galáctica. Então a gente está aqui na 8ª Lua, já passaram 7 luas, a gente está no primeiro dia da 8ª lua, tá? Então hoje chama Dali, ao invés de falar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, a gente fala Dali, Celi, Gama, Kali, Alfa, Lime e Cílio. Esses aqui são os plasmas radiais. Esses plasmas radiais que compõem a Yoga Sincrogaláctica, né? Que foi o tema que eu coloquei lá. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção da Yoga Sincrogaláctica, que é uma prática diária que a gente faz, que é bastante simples, com mudras e afirmações que fazem com que a gente se conecte a esse tempo natural que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo, tá? A primeira semana sempre é vermelha, aqui está em espanhol, tá? Porque no site onde eu peguei isso aqui estava tudo em espanhol. É o site mais completo, é o 13lunas.net. Quem quiser eu posso passar essa informação toda. A gente tem bastante coisa na internet e bastante coisa gratuita que você pode baixar e ler em casa. É um programa de autoestudo. Todo esse programa foi criado também para crianças, tá? Então, às vezes, um adulto pode olhar e falar, nossa, que complicado isso aqui, mas é tudo desenhado de forma bem simples, para que até uma criancinha de 4 anos possa começar a fazer essas práticas aí e aprender sobre o tempo natural. Então, voltando aqui, a gente está no primeiro dia da 8ª lua. A 8ª lua chama Lua Galáctica, que é um tom galáctico, né? Então, esse tom que está no ombro esquerdo é o 8º tom, contando a partir do pé direito, né? Então, o primeiro tom magnético, o segundo tom lunar, o terceiro tom elétrico, autoexistente, né? Até você chegar no 8º tom, que é o tom galáctico. O tom galáctico ele tem característica da integridade, tá? Então, por isso que é chamada da Lua Galáctica da Integridade. O animal totem dessa lua é o falcão. A gente está na primeira semana, cada semana ela tem uma cor que indica uma direção, né? Que a gente fez para o leste, oeste, norte, né? Cada direção tem uma cor, né? E tem uma energia, né? O conhecimento inicia a visão. Então, iniciando hoje, 7/2, até 6/3, a gente vai estar nessa lua, que é a lua da integridade, né? Aqui mais uma vez em português agora. O Kim de hoje, eu vou pedir para vocês repitam comigo, né? Sol cósmico amarelo. Sol cósmico amarelo.
Persevero com o fim de iluminar, transcendendo a vida. Célula matriz do fogo universal, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder do florescimento. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Cruzo o horizonte de minhas limitações, e sigo em busca da iluminação. Certo? Então aqui é muito interessante. A gente está nesse dia aqui, ó. No ciclo de 260 dias, a gente está no dia 260. Esse é igual ao dia zero. É como se fosse o zero. O conceito de zero não existia na nossa cultura, ou na cultura que a gente segue, que é a cultura romana, até que eles entraram em contato com essa civilização e passaram a ter esse conceito de zero. Hoje seria o dia zero, né? Amanhã é o dia 1. A gente volta para o início. Ao mesmo tempo que é o primeiro dia da Lua, né? Da 8ª Lua, a gente também é no dia zero. Aqui a gente segue uma matemática do 13, é o último dia de 13, amanhã começa 1 de novo, né? E aqui como é organizado o oráculo do destino do dia, né? Rapidamente eu vou estar falando. A gente tem o tempo, que é o Kim de hoje. A gente tem o guia, que é a semente. A gente tem o análogo, que é a tormenta. A gente tem o antípoda, que é aquela força que você deve superar para alcançar algo mais. E a gente tem o oculto, tá? Tudo isso eu estou falando assim bem rápido, só pincelando, para a gente entender que cada um desses aqui segue um fluxo do tempo. 2 desses seguem o fluxo do tempo do passado para o futuro, e 2 seguem o tempo do futuro para o passado. E um deles é irregular, tá? Então, aquilo que eu falei, né? A gente tem 13 articulações principais e 20 dedos. Com isso, a gente tem os 260 Kins. O ólon humano, nessa onda encantada, está chegando no último dia, né? Chegou no último dia hoje. Então, a gente hoje está passando pelo tom 13, que está no pé esquerdo, no calcanhar esquerdo. Ao mesmo tempo que a gente tem o que é chamado ólon humano, a gente também tem o chamado ólon terrestre, tá? Toda essa informação é uma informação que está vindo do Sol. A Terra reverbera essa informação e emite uma energia de volta ao Sol, né? De acordo com o ólon planetário, hoje a gente está nessa placa aqui. São 20 placas, né? Então, Plutão, galáctico kármico. O fluxo kármico está aqui nesse ponto do globo, representando pelo Sol, né? Então, ali na Europa Oriental, Itália, Oriente Médio, Rússia, né? Os países nórdicos aqui, né? Inglaterra está incluso aí, só fica um pouco a Espanha, um pouco também da África aqui, né? Pega ali o Egito, o Oriente Médio, né? Então, essa zona do Sol, né? A placa Psi Ferru, família polar amarela, a zona do iluminado, Plutão galáctico kármico, que é o fluxo do Sol, né? De onde está vindo essa energia solar. A afluência das influências galácticas. Isso aqui está em espanhol, tá? A zona de influência psicogeográfica, subconsciente europeu, desde o oeste da Sibéria, as terras eslavas, toda a Europa, sem incluir a Península Ibérica, Espanha, Portugal, né? Projetando até acima da grande pirâmide do Egito, a Síria, a Turquia, o Cáucaso, grande parte dos mares do Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Stonehenge também está incluso, o coração da civilização ocidental, né? Então a gente está vibrando essa parte da Terra hoje, porque cada um dos selos, em cada um dos 20 dias, essas placas vão reverberando e a gente vai ativando elas, tá? A gente tem
como a gente pode ver aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5. Essas são chamadas de famílias terrestres. As famílias terrestres tem a família polar, que é aquela que está mais no polo norte, como o dia de hoje, né, o Sol, que é o som das cromáticas. A família cardial, que estabelece a gênese. A família central, que vai minerando os túneis. A família sinal, que revela os mistérios. E a família portal, que abre os portais. Isso eu só estou tentando passar alguma informação acerca da organização do ólon planetário e dessa energia que está nos nossos dedos, tá? Então, conectando os sóis da galáxia, a energia dos dedos com o planeta Terra, vendo que isso tudo está interligado, tá? A frequência do dia de hoje, todo dia eu recebo essa frequência do dia, tá? Que tem a ver com essas frequências do sincronário. Ela é feita pela Margarete de Souza. Margarete Souza, a minha professora no sincronário é a Oliane. Ela sempre me manda isso na parte da manhã. Quem quiser estar recebendo isso, eu posso enviar diariamente, tá? Hoje, Kim 260, Sol cósmico amarelo, como a gente afirmou, cruzo o horizonte de minhas limitações e sigo em busca da iluminação. Chegamos ao 260º Kim dia do Tzolk'in. É a matriz do tempo natural da cosmologia maia. O Sol é a iluminação, o encontro do grande voo mágico que nos leva a Orenda, ao centro do universo, ao grande Runabiku, o Sol central da galáxia. É a grande síntese da energia de tudo que faz sentido, da força, da emanação da luz. É a percepção aguçada de quem realmente tudo está dentro de uma ordem divina, né? Hoje, simplesmente celebre a grande energia que dá força e que cria e recria tudo a todo momento. Todo dia do primeiro dia de cada lua, né, é o dia da invocação da força galáctica, a primeira iniciação da consciência planetária harmônica polar do conhecimento, abrindo o canal galáctico do Zenit. Desde o canal estelar de Sírio, grande poder do ser de conhecimento galáctico. Sírius é a estrela mais brilhante do céu, tá? Então ele está falando dessa estrela de Sírius. Estendendo a sabedoria aos 9 senhores do tempo e do destino, desde os universos de luz, muito além do universo que conhecemos. Esperamos com o poder autocurador do conhecimento galáctico. Abre o nosso interior nos canais evolutivos do grande sonho, a nascer os nossos poderes expandidos da nossa própria força vital e sela as portas da morte com o néctar da imortalidade, para que possamos sempre ser um com o conhecimento galáctico do ser. Essas são afirmações que são feitas diariamente, tá? E relacionado ao selo de hoje e ao dia de hoje em relação àquelas luas de 28 dias. Está na oitava lua, primeiro dia. Aqui também em relação ao Sol, né? Um arquétipo. Da mesma forma que a gente tem 21 arcanos do baralho, quem gosta do tarô, eu coloquei essa imagem aqui para quem se interessa pelo tarô. A gente também tem, como a gente tem 20 selos, então são 20 arcanos mais um que é o Sol central da galáxia. Então, no caso hoje, o arcano é o 20º, né? O iluminado, né? Que representa o Sol. Então é a corte Runabiku, quarto portal de matriz. Essa informação inicialmente parece bem complicada, né? Mas isso tudo ele está falando sobre a codificação do dia, as energias do dia, os números, unidade de matriz básica, eu vou estar falando mais para frente, tá? Tem vários números, porque aqui o estudo que a gente faz é dos números, basicamente, né? Então, o Sol, a meditação do 7777 hoje, 013, o ponto do espaço interceptado por qualquer dos conjuntos absolutamente infinitos de potencialidades do vetor tempo, 13, 20, ou é pré-consciente ou inconsciente no domínio da potencialidade, ou evoluindo do consciente para o supraconsciente
no domínio do tempo. Então, ele está falando de dois domínios aqui diferentes, tá? O domínio da potencialidade e o domínio do tempo. A prática da dinâmica do tempo, ou harmônicas celestiais, somente é possível num ponto no espaço que tenha alcançado uma condição contínua ou supraconsciente, quando isso se torna mais do que consciente, né? O ponto supraconsciente é definido pela sua capacidade de ordenar as potencialidades vetoriais simultâneas num arranjo consciente de propósito. Então, quando você consegue perceber que existem várias intenções e você direcionar essas intenções num único propósito, tá? Então, é isso que ele está falando aqui dessa potencialidade. Hoje, como eu falei, é Dali. A gente vai estar fazendo a meditação de Dali daqui a pouquinho, tá? Então, essa carta aqui é uma carta de um dos exercícios que o José Argüelles criou. Ele criou vários exercícios, um deles é o 7777, que é o jogo da vitória, né? O 7 é o número da vitória, ele representa Vênus, ele representa a vitória. Então, como são 4 semanas de 7, então ele colocou 7, 7, 7, 7 para simplificar a compreensão das luas. Então, ele tem 28 cartas, esse jogo. Essa é a primeira carta, né? É o fundamento da torre, realização do espírito. Encoberto pela Torre de Babel, né? Então, toda essa informação está encoberta pela Torre de Babel. Por quê? Eu vou estar falando disso daqui a pouquinho, tá? Vou estar falando sobre organização do tempo. Mão de profecia. Então, aqui fala da contagem do tempo. Implantação estelar de Pakal Votan. Entra na Terra, levando a revelação Alfa e Ômega. Cristo e os 144.000 Kim da sagrada conta do Bactum. Bactum é uma conta de tempo, né? 144.000 dias, dá 400 anos. Conclave é o encontro dos magos de Merlin em Stonehenge. Então ele faz isso tudo o Argüelles que compilou, né? Ele juntou a cultura mesoamérica com a cultura dos magos de Stonehenge, com a cultura oriental lá do I Ching, né? Então tá, vamos começar essa meditação. Eu vou pedir para que todos façam esse... É bastante simples, tá? Junta a mão assim, ó, como se fosse uma coroa mesmo, e coloca aqui em cima da cabeça, ó. Porque a gente vai... Esse plasma Dali, ele representa o chakra coronário, tá? Então a gente faz esse mudra, é um mudra, né? O mudra, a gente usa a mão para estar representando a energia, né? Da mesma forma que o mudra, quando a gente faz assim, ó, o mudra da flor, né? Do lótus, esse mudra representa a coroa. Então a gente coloca em cima da cabeça, tá? Então essa é a meditação do chakra Sahasrara, é o coroa. Essa aqui é a forma do Dali. E o Bija Mantra é o Om. Vamos repetir todo mundo? 1, 2, 3 e... Om. Mais uma vez. Respira fundo. Om. Vamos lá, todo mundo junto. Esse Om tá meio devagar, hein, gente? Vocês estão dormindo, hein? Respira fundo pelo nariz e depois solta o ar. Isso, tá melhorando, hein? Sente-se confortável em postura de meditação. Mantenha sua coluna ereta e o corpo relaxado. Com o corpo imóvel, pratique por alguns momentos a meditação da mente natural. Uma vez que sua mente esteja suficientemente tranquila, dirija sua atenção para o chakra Sahasrara, ou coroa. Visualize-o o mais claro e puro possível, brilhando e resplandecendo com energia vibrante. Quando estiver puro e translúcido, flutuando por cima da parte superior da cabeça, desde que se dissolva e transforme numa flor de lótus violeta de 1000 pétalas. A afirmação do chakra Sahasrara, que o universo de pura luz inspire a viagem de nossa alma, que a noosfera planetária possa se tornar a coroa de pura radiância. Noosfera planetária, eu não fiz nenhum slide falando especificamente dessa noosfera, tá? Mas eu vou pincelar rapidamente o que significa isso. Olha, já está rindo, né? É isso aí, essa é a ideia. A noosfera, em 1920, foi quando um russo, Vladimir Ivanovich Vernadsky, que veio da escola
da escola de Mendeleev, os pais da tabela periódica, lá na Rússia, muito lá no começo do século de 1900, né? Esse pessoal estudando a Terra, né? Então, ele pegou a teoria de Eduard de Suez, que estava fazendo aquelas camadas da Terra, né? O centro da Terra, a crosta, a manta, até chegar na superfície e depois a atmosfera. E Suez falou no século retrasado, né, sobre essa camada de vida chamada biosfera, tá? Biosfera, onde a vida habita na Terra. Ele disse que essa é uma camada que existe da mesma forma que existe o núcleo da Terra, existe o manto, né, existe a biosfera. Mas ele não desenvolveu sobre isso. Então, vindo dessa escola como é que chama? Eles estudavam os elementos químicos e a Terra. E com isso, Vernadsky, ele desenvolveu toda uma teoria acerca da biosfera. Ele foi o primeiro, ele é chamado Papa da Biosfera. Ele escreveu um livro, né, que é o Compêndio sobre a Biosfera, lançado em francês em 1929. Junto com Vladimir Ivanovich Vernadsky, ele e outros dois pesquisadores, um matemático chama Edward Leroy e um padre chamado Teilhard de Chardin, eles três juntos, eles falaram que essa biosfera, em um determinado ponto no futuro próximo, iria se tornar uma noosfera, tá? Essa noosfera surge da consciência do planeta Terra, quando o planeta Terra, tá? Então, a mente da noosfera relaciona a mente da Terra, que depois surgiram outros sábios falando sobre Gaia, né? Sobre a Terra viva, né? A Terra como um ser vivo. Então, esses foram os primeiros a falar sobre essa teoria da noosfera, tá? Vernadsky. Aqui a gente utiliza muito desse conhecimento. Quem quiser estar aprendendo um pouco mais ou querer descobrir um pouco mais sobre essa ciência, basta entrar em contato comigo. Eu vou estar deixando no final aqui o meu contato. É bastante interessante, né? Eu, como biólogo, eu não fazia a menor ideia, isso não é passado para a gente na universidade, ou é passado parcialmente, a gente que tem que pesquisar e correr atrás disso tudo. E é muito interessante porque a gente percebe que é um conhecimento que ele está acessível, mas ao mesmo tempo ninguém fala sobre isso, né? Mas a Terra, ela é viva, né? Então, a gente meditando nesse plasma Dali, voltando aqui, né? Respire profundamente através das narinas, permita sua consciência flua do seu nariz para cima até o chakra da coroa. Dirija sua atenção ao interior do plasma Dali, no centro do chakra. Visualize o símbolo amarelo irradiando as cargas de calor e curando-as. Desculpe, curadoras. Porque aqui, todo esse sistema, tá vendo? Esse aqui é o símbolo Dali, ó. Ele é um alvo, né? Ele é amarelo, é um círculo amarelo como se fosse um alvo, porque a gente está focando esse chakra aqui. Através desse foco e desses plasmas radiais, a gente vai curando as nossas doenças com a tecnologia do tempo, tá? A afirmação, meu pai é a consciência intrínseca, eu sinto o calor. Então, esse chakra da coroa, a gente sente ele através desse calor, tá? Então, na matriz primordial, hoje é o primeiro dia, harmônica 65, aqui já é o códon do I Ching, né? Então tem a ver com as informações do I Ching. O caminho da árvore, toda a codificação do tempo da Lua. Então são 28 dias, tem 28 dessas cartas aqui. Eu estou só passando, mostrando rapidamente. Aqui são outros tipos de membrana, né? Então a Terra, ela possui decodificado várias membranas. Aqui é a Terra no meio, né? Aqui, no caso, ele colocou as 24 runas de Furtak em 24 placas. Da mesma forma que a gente tem lá atrás as placas, essas placas, as 20 placas aqui, ó, com os 20 selos, a Argüelles também organizou as membranas psinimboides, que são chamadas essas membranas aqui, ó. No caso, essa aqui, ó, é afro-euroasiática, né? Que é Ferru. Hoje é o primeiro dia da Lua, então a gente está em Ferru.
Onde está Ferru aqui, ó? Essa daqui, ó. Ferru. Que a posição, né? Vou pedir para que todo mundo levante agora, para quem estiver dormindo acordar um pouquinho. A gente faz assim, ó, com o braço assim, ó, para cima, com os dois braços. A gente representa essa runa Ferru. E a gente afirma, é a abundância flamejante, que inicia o trono. Então esse é o primeiro dia da lua, pode sentar, tá? Reivindicando o poder da profecia. A lua galáctica da integridade é a 8ª lua das 13 luas, né? É a lua de serviço planetário. Qual é o totem, né? O totem é o falcão. Como podemos experimentar o número 8, né? O número 8 é um número de equilíbrio harmônico. A integridade do 8 é o 2 ao cubo, né? Então, se a gente eleva 2 à terceira, 2 ao cubo dá 8. 8 também é o número da forma da ordem galáctica. Se a gente deita o 8, ele dá o infinito, né? O número da 8ª que se escuta dentro da música. Então, as harmonias da música, elas seguem o 8, né? Então, as frequências de música sempre dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, volta 8, né? Então tá, o que a gente está falando aqui é sobre o tempo, tá? Então, eu coloquei esse slide aqui para fazer alguns questionamentos em relação ao tempo, né? Então, o tempo, ele é uma frequência que ele é percebido pela mente. Hoje em dia, a nossa cultura colocou o tempo achatado no relógio e ele seguindo uma frequência do 12 e do 60. Então, a gente achatou o tempo, né? E aqui qual é a ideia? O tempo ele é relacionado a um período de vida, né? Ciclos de nascimentos e morte. Nascimento, infância, juventude, vida adulta, velhice e morte, né? O que você faz com o seu tempo? O que vocês têm feito com o seu tempo? Vocês acham que vocês aproveitam bem o seu tempo? Vocês estão aproveitando bem o tempo da vida de vocês? Está aproveitando? Não? Você pode aproveitar esse tempo melhor? A gente sempre pode melhorar o nosso tempo, qualidade de vida, né? A gente sempre pode melhorar esse tempo da nossa vida, né? Então, existem diferentes formas de melhorar esse tempo. Pela espiritualidade, né? Pela meditação. A proposta aqui é trazer um pouco dessa meditação para o nosso dia. Essas práticas, elas podem ser bem curtas ou elas podem ser bem demoradas, tá? Então, os médicos costumam dizer para a gente, né? Se você não parar para arrumar um tempo hoje para cuidar da sua saúde, certamente amanhã as doenças vão tomar o seu tempo, né? Muitas pessoas se preocupam com o dinheiro, mas não conhecem nenhum meio de recuperar o nosso tempo, né? Então, o tempo você não consegue recuperar ele, né? O dinheiro você recupera ele. Então, hoje em dia a gente relaciona o que? Tempo é dinheiro, né? Essa é a máxima da nossa sociedade. A sociedade que a gente vive hoje tem uma máxima, eu botei esse slide exatamente por isso, tempo é dinheiro. A gente relaciona o nosso tempo ao dinheiro e tudo que acontece na nossa vida, a gente fala, não, eu estou correndo, eu tenho que ir ali. A gente não para escutar o nosso próprio corpo, a gente não para escutar a pessoa que está do nosso lado muitas vezes, né? Ou tudo que está em volta da gente às vezes é muito barulhento, né? Dificilmente a gente consegue um tempo para meditar, para escutar o nosso eu interior, né? Então eu coloquei esse slide exatamente para gerar essa reflexão aqui com vocês, tá? Opa, voltou aqui. Eu vou estar falando aqui agora da cartilha da lei do tempo. Eu já estou há 50 minutos desde a meditação falando, daqui a pouquinho eu vou estar encerrando. Eu coloquei 70 slides aqui nessa apresentação, está bastante comprida, assim eu vou reduzir, é claro que eu não vou estar falando isso tudo, tá? Porque tem realmente muita informação e eu reduzi isso bastante para Yoga Sincrogaláctica, tá? Mas eu queria focar um pouco na mensagem que a gente passa. Essa cartilha, vocês podem achar ela na internet, formato digital. É uma cartilha que os Kins fizeram há 8 anos atrás, que a gente distribuía antes de graça.
uns panfletinhos pequenininhos. Aí pararam de distribuir, o pessoal ficou reclamando, queria para a gente poder divulgar o que é, né, a lei do tempo. E então cada um contribuiu com algum dinheiro e a gente criou essa edição. Essa edição hoje ela é aberta no site do Sincronário. Ela é aberta, você pode baixar ela e olhar no seu celular ou no seu computador. Essa cartilha, ela está basicamente passando isso aqui, a lei do tempo. José Argüelles, depois de muitos anos estudando história da arte, as diferentes culturas, a diferente evolução do ser humano, das civilizações e tudo mais, ele teve um vislumbre, um estalo, e ele relacionou o tempo à arte. Quando ele fez isso, ele quebrou um paradigma, né? Ele quebrou um paradigma, que é esse paradigma do tempo é dinheiro. Tá? E eu vou explicar isso para vocês de uma forma bem simples, espero que vocês consigam entender o que eu estou falando. Tá? Esse movimento que eu trago aqui, o movimento da Rede de Arte Planetária, é um movimento de paz mundial da mudança do sincronário das 13 luas de 28 dias. Chama Pan-RAP, né? Que é esse movimento da paz mundial, mudança para o sincronário. A Rede de Arte Planetária é uma aliança global de pessoas voluntárias, autônomas, que trabalham pela paz, pela cultura e pela natureza, a biosfera. A Rede de Arte Planetária é uma organização sem nenhuma filiação religiosa, não quer dizer que eu não tenho uma religião, mas a organização não está ligada a nenhuma religião, mas sim a todas elas, respeitando todas elas, né? Nenhuma tendência política ou partido político, mas apresentando uma estrutura básica que é a lei do tempo, que é a forma com que nós nos organizamos, tá? Que é a lei do tempo, qual é? Tempo é arte. Então, essa é a lei do tempo. Argüelles, ele chegou na lei do tempo, ele falou, tempo não é dinheiro, tempo é arte, tá? O que nós fazemos do nosso tempo? Vocês estão fazendo o melhor do tempo de vocês? Tentem trabalhar com a mão, atividades manuais, fazer alguma arte, qualquer uma arte, que seja escrever, né? Mas as artes manuais, elas são muito boas para desenvolver a autocura da pessoa, tá? Então, eu deixo essa sugestão para vocês. A Rede de Arte Planetária tem estruturado um movimento mundial pela paz, da rede mundial de grupos biorregionais que interagem variedade de profissionais de artes, ciências, físicos, matemáticos, eu, no caso, biólogo, né? Espiritualistas, terapeutas, muitas especialidades, unindo forças com espíritos do novo tempo, realizando encontros, conferências, experiências artísticas, projetos baseados na proteção do meio ambiente e retorno dos ciclos naturais, como essa palestra que eu estou dando aqui para vocês hoje, né? Isso aqui é uma introdução, tá? Como eu disse, pode parecer muito complicado, mas na verdade é muito simples, depende do tempo. E também depende do interesse de cada um por estar avançando nesse conhecimento. Como eu disse, é um conhecimento autodidático. As informações estão abertas na internet, você pode ler no seu computador, imprimir, estudar na folha ou ler no celular, e vocês vão ver que isso é bastante interessante. Paz através da cultura e cultura da biosfera. Os objetivos são reeducar para uma conduta de paz entre as pessoas para com o meio ambiente, porque a gente não está em paz. Vocês acham que a gente está em paz com o meio ambiente? Está todo mundo em paz com o meio ambiente? Quanto a gente gera de lixo todo dia, gente? Eu gero muito lixo. Na cidade, então, a gente gera... Bebeu uma água, quando terminar essa água aqui, o que vai acontecer com essa garrafa, né? Será que ela vai para o oceano? O que vai acontecer com ela? Quando eu terminar de beber esse copo d'água aqui, o que vai acontecer com esse copo, né? A gente vai utilizar ele, vai fazer a arte dele? É um desafio, né? É um desafio a gente saber o que a gente vai fazer com o nosso meio ambiente. Também outro objetivo, divulgar o sincronário natural, que é isso que eu estou falando para vocês, que é um sincronário ecológico, biológico, né? Das 13 luas e do conhecimento dessa lei do tempo. Tempo é arte. Promover o resgate da arte de viver no planeta Terra e promover o Dia Mundial da Paz, que é o dia 25 de julho, que é o dia de Santana, né? O dia da avó de Jesus Cristo, que é dessa estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu. É o dia quando essa estrela se entra em comunhão com o nascer do Sol, né? Estabelecer e fortalecer os grupos biorregionais de regeneração da biosfera.
Então, o calendário das 13 luas de 28 dias substitui o calendário gregoriano, né? Na verdade, é o sincronário, substitui o calendário como instrumento perfeito para contar o tempo, né? Porque é um tempo feminino das mulheres. Então, para as mulheres que estão aqui, o ciclo menstrual das mulheres, qual é a média? Qual é a média do ciclo menstrual das mulheres? 28 dias. Por que é 28 dias esse ciclo? Alguém chutaria para mim? Por quê? Por causa da lua, né? Eu, estudando biologia na FRJ, chega um aluno e começa a estudar reprodução em peixes, né? Eu sempre conto essa história que é muito interessante, né? E ele lá estudando reprodução em peixes colocou aí você faz um ciclo, né? Aí ele colocou com o calendário normal que a gente... Aí chegou o professor, o orientador, ele não bateu aqui, ó. Que ciclo que está seguindo isso aqui, né? Não bateu. Aí o professor para ele, é óbvio, né? Coloca a tábua de marés aí. Pum, bateu certinho lá a tábua de marés. E a tábua de marés, ela vem do quê? Da lua. A lua, ela regula a Terra. Na verdade, a lua, ela não é uma lua, né? Astronomicamente falando, para ser uma lua, ela precisa ser 100 vezes menor do que o planeta, né? E a lua, ela é 81 vezes menor do que a Terra. Então, na verdade, ela é uma outra Terra. Vamos falar de régua agora, tá? Uma régua, o primeiro centímetro, ele tem 10 milímetros. No segundo, também tem 10, né? No terceiro tem 10, no quarto, 10 no quinto, e assim por diante, né? Agora vamos olhar os meses. Olha só como é que essa régua, interessante essa régua. Não sei se vocês já prestaram atenção nessa régua gregoriana de contar o tempo. Esse é um ponto crucial, tá? Do que eu estou falando aqui. Eu já estou há quase 1 hora falando, fazendo meditação. Cheguei no ponto crucial. Na régua do tempo que a gente segue, que a nossa sociedade que a gente vê aí toda segue. Todo mundo segue essa régua, gente. Todo mundo segue essa régua e não presta atenção. As pessoas não prestam atenção para essa régua. Eu tenho certeza que o Manuel me chamou aqui hoje por ter falado sobre isso lá, por ter atentado para isso, tá? A régua gregoriana, o calendário gregoriano, ele foi estabelecido na Roma Antiga, né? E o Papa Gregório, em 1580, ele refez as contas para ajustar, porque o ano ele não é de dias, não é um dia fechado, sobra 0,24, 22 e assim vai. É um número comprido de dias. Então, de tempos em tempos, tem que incluir um dia no ano, né? Hoje a gente conhece esse ano como ano bissexto. Quando o mês de fevereiro, ele sai de 28 e passa para 29 dias, tá? Então, aqui a régua gregoriana, tá? Tem 12 meses. No primeiro mês, janeiro, eu tenho 31 dias. Em fevereiro, já varia. Já variou, pô. Em fevereiro, dependendo do ano, tem 2 medidas. Então, nos 2 primeiros meses eu tenho 3 medidas, tá? 3 medidas nos 2 primeiros meses. Olha que régua legal que a gente segue. Chegou no terceiro mês, aí voltou 31. Então, nos 3 primeiros meses eu tenho 1, 2, 3, e aí repetiu. Então, são 3 medidas. Mas aí chegou no quarto mês, 30 dias. Peraí, mudou de novo. Nos 4 primeiros meses, eu tenho 4 medidas diferentes para medir a mesma unidade, que é o mês, tá? E por isso, essa conta do tempo que a gente chama de calendário, ela representa uma não conta. Ela representa um desvio da mente do tempo natural. E esse desvio é um desvio grave, tá? É um desvio grave porque ele permanece pelo ano inteiro, variando 31 para 30 dias, 31 para 30, então é irregular, completamente irregular. Ou seja, a nossa mente, a mente é que percebe o tempo, tá? O tempo ele não é percebido pelo relógio. A gente pode acreditar que ele está no relógio, mas ele não está. Né? A gente utiliza ele como uma ferramenta, o relógio, mas o tempo ele é percebido pela mente, né? Então aqui a mente ela fica completamente desregulada, né? Considerou-se a lua gira em torno da Terra 13 vezes por ano, e a rotação de 365 dias divide a forma natural de 13 sequências de 28. 28 é um número perfeito, né? O 6, o 28, 8.128 são números considerados números perfeitos. Corresponde a 13 lunações, então seriam 13 luas de 28 dias, mais um dia daquele movimento que eu falei que é da Terra em torno do Sol. Então não é um dia, não é um giro da Terra em torno dela mesma, né?
é o giro da Terra em torno do Sol produz um dia, né? Que é o chamado de dia fora do tempo, que é relacionado com a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. Então, essa conta do tempo, né, de 13 luas de 28 dias, contém a descrição do tempo, tanto sobre o aspecto físico, quanto o aspecto espiritual, energético, regular e harmônico, respeitando e seguindo os ciclos da natureza. Vocês entendem qual é a diferença dos tempos que eu estou falando para vocês? E por que a lei do tempo ela vem trazer uma informação muito importante sobre essa mudança de consciência em relação ao tempo e o que a gente faz do nosso tempo, né? Tempo é arte, tempo não é dinheiro. A lei do tempo é a lei primordial da criação, estabelece uma nova ciência onde o tempo é frequência de sincronização universal. Fórmula: tempo é arte. Energia fatorada pelo tempo é igual a arte. Significa que tudo no universo é uma obra de arte. A arte pode ser definida e resumida pelo conceito do equilíbrio, estética e elegância. Beleza, né? Basicamente beleza. Foi em 1989, quando Rosério Guedes, estudando o Solking, teve esse vislumbre, né? Então, Rosério Guedes, ele fala, né? Assim como o ar é a atmosfera do corpo, o tempo, ele é a atmosfera da mente. Se o tempo no qual vivemos constitui meses e dias desiguais, regulado por minutos e horas mecanizadas do relógio, tá? É nisso que se transforma a nossa mente, irregular e mecanizada. A nossa mente, ela está funcionando dessa forma. Eu estou dando esse alerta para que a gente possa ter um estalo, para a gente poder sair dessa mecanização, tá? Mecanização. Como tudo procede à mente, não é de admirar que a atmosfera em que vivemos se torne mais poluída diariamente e que a maior reclamação seja: não tenho tempo. Ninguém tem tempo para nada, né? Quem quer que seja o dono do seu tempo é dono da sua mente. Seja dono do seu próprio tempo e conhecerá a sua mente. Esse é um trecho do livro, o chamado de Pacal Votan, O Tempo é a Quarta Dimensão, né? Um livro de 98, publicado em português. Aqui, eu tive com o Pai Manuel na semana passada, ele me presenteou com um livro, eu presenteei ele com um livro, ele me presenteou também. Aí eu lendo lá o livro, eu falei, vou pegar um trecho aqui, né? Que ele fala sobre a Umbanda dos 7 reinos sagrados, né? Que é o contexto mais ligado a vocês. Aqui eu queria chamar a atenção, que eu sabia que nessa hora ia estar todo mundo um pouco dormindo, né? Podemos, em espírito, facilmente viajar no tempo. Faça uma experiência com os seus pensamentos. Podemos dizer que onde o pensamento está, o espírito está. Viaje pelo passado e pelo futuro. Perceba que seus pensamentos não se encontram presos ao presente do universo material. Num instante, nos deslocamos da Terra ao Sol, ou no momento presente até a época da formação do universo. Não existem barreiras para as manifestações nesse universo. É nesse universo que vive o espírito. Então eu peguei essa citação, né, para poder exemplificar exatamente como a mente ela viaja, né? Isso que eu estou falando é tudo ciência, tá? É uma viagem, mas é uma ciência, né? A cosmologia do tempo. O tempo é frequência somente percebida pela mente, né? A frequência do tempo natural é expressa da proporção 13/20, que tem origem cósmica na matemática das estrelas, né? A matemática de Sírius, a matemática da Terra, da Lua e depois do nosso corpo. Ela expressa o nosso corpo, tem essa construção, não é à toa, né? Como diz na Bíblia, né? Nosso corpo é a imagem de Deus, né? A mesma imagem. Por quê? Deus, ele também é o todo, né? Ele também é matemática, ele também é um número. E o nosso corpo, ele está seguindo essa numerologia, né? O que é um sincronário, né? Uma conta do tempo, um instrumento para medir o tempo que serve para organizar a sociedade humana. O tempo é um fator de unificação, sincroniza, por isso usamos a palavra sincronário, né? A palavra calendário vem de calenda, livro de cobrança dos impostos, utilizado no início da civilização pela monarquia romana, né? A favor da arrecadação de impostos em favor do rei, né? No caso, hoje em dia, também a arrecadação de impostos em favor do prefeito, do governador e do presidente, né? E é uma vergonha. Se eu começar a falar disso aí agora, é um outro assunto, né? Certo. Então, características do tempo.
O tempo, aqui pra gente, né, no sincronário, o tempo ele é fractal. Uma pequena parte representa o todo. O tempo ele é radial, se expande a partir do centro. Ele é cíclico, possui circuitos completos ciclicamente. A velocidade do tempo é instantaneamente infinita, porque ele abarca todo o universo ao mesmo tempo. Então, todo o universo está ao mesmo tempo caminhando junto, né? Então, a velocidade dele é infinita. A gente não pode nem medir a velocidade do tempo, né? O corpo ele é limitado pelo espaço e a mente ela é liberada pelo tempo. Aqui, os números-chave são 4, 7 e 13. Por quê? O 4 ele é o centro do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente dividir isso aqui no meio, vai dar o 4, né? Tem 3 para um lado, 3 para o outro. E aqui o 7, ele é metade do 13. Tem 6 para um lado e 6 para o outro. Então, o 4 está para o 7, assim como o 7 está para o 13. Então, essa é a proporção áurea. Alguém já ouviu falar da proporção áurea, né? A distância aqui da mão, essa distância aqui, é a mesma proporção para essa distância assim como essa distância aqui é a proporção para o braço inteiro, né? Então, é a forma com que o nosso corpo é construído, né? Então, essa proporção 4, 7, 13 representa o tempo, né? 7 dias da semana, 13 luas, 91 dias da estação do ano, né? 91 vezes 4, 364 é um ano solar. 4 semanas, 7 dias, 28 é a lua. 28 e 13 luas, 364, né? 4 semanas, 13 luas, 52 semanas no ano. Então, toda essa matemática representa uma ciência sagrada, a ciência sagrada dos números, que é bastante interessante, porque está tudo incluso nesse módulo harmônico e na forma de seguir o tempo. A Yoga Sincrogaláctica, ela vem para estar trazendo essa, de uma forma bem simples, né? Através de práticas diárias, essas frequências para a nossa meditação diária, né? Em 4 níveis, a meditação dos chakras, a ativação dos plásmidos radiais, a comunicação com as esferas mentais e aberturas dos portais do epital. Aqui eu vou estar chamando a atenção só para essas 2 primeiras, tá? Porque é bastante completo, tá? Então a gente já fez essa primeira, né? Eu pedi para que vocês façam novamente, coloquem a mão assim, ó. A coroa em cima do chakra coroa, e a gente vai repetir 3 vezes esse mantra raiz, chama Om. Vamos lá, 3 vezes, respira fundo. Om. Ó, já foi melhor esse. Mais uma vez, respira fundo. Om. Mais uma vez, respira fundo. Permaneça com os olhos fechados, que o universo de pura luz inspire a viagem de nossa alma, que a nosfera planetária, a mente da Terra, possa se tornar a coroa de pura radiância. Meu Pai é a consciência intrínseca, eu sinto o calor. O segundo chakra que a gente medita é o chamado Muladhara, chakra básico ou chakra raiz. Então peço a atenção de vocês aqui, ó. Essa é a forma, da mesma forma que a gente representa o chakra coronário como um alvo, o chakra raiz ele é representado como se fossem as linhas do oceano, né? Eles já são do chakra Muladhara. O mantra raiz é Hram. O H tem som de R e o R tem som de R. Então é Hram. Tá? Vou pedir para que vocês façam os homens colocam as mulheres colocam a mão direita por baixo e a mão esquerda por cima, e os homens colocam a mão esquerda por baixo e a direita por cima, né? Isso representando o chakra básico, né? Então a gente vai ficar nessa posição aqui mesmo, tá? E a gente vai cantar esse mantra raiz Hram, tá? A meditação do chakra Muladhara, vamos inspirar profundamente e repetir esse mantra. Hram.
Respira fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Afirmação. Que a força yogi suprema, dentro da consciência planetária, direcione todas as manifestações para a sua realização. Minha mãe é a esfera absoluta, eu vejo a luz. É o chakra raiz. Do chakra raiz a gente vai para o chakra terceiro olho. Então, esse aqui é o mudra. O mudra é como se a gente fizesse como se fosse uma arma, assim, ó. Só que aí, nessa arma, a gente vai encostar o dedão aqui, ó. O dedão, né? A gente vai encostar ele na testa, assim, ó. E vai apontando para cima, né? Para o divino, né? Então, a gente está colocando o foco do terceiro olho no divino, tá? Isso. Tá ótimo. O mantra raiz é Hra-Ha. Vamos todo mundo junto. Inspira. Hra-Ha. Mais uma vez. Inspira. Hra-Ha. Mais uma vez, uma última vez. Inspira. Hra-Ha. Então, o chakra, aqui escreve Ajna, mas a pronúncia é Anya, ou Agya. Né? Depende do sânscrito, né? Essa palavra vem do sânscrito. Meu mestre me ensinou Agya, como Agyana. Quando ele começa a palestra dele aqui, quando ele vem aqui, ele fala Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya. Então ele está falando Agyana, né? Agya. Agya quer dizer conhecimento, né? Também saber, obedecer, seguir, né? Comando, centro de monitoramento. Então, a partir desse chakra, que nos seja concedida a visão galáctica para transformar toda a matéria em radiância purificadora do mais elevado sonho. Então, purificando nossos sonhos. A afirmação, minha linhagem é a união da consciência intrínseca e da esfera absoluta. Sou a paz e alcanço o poder da paz. Né? Aqui eles tiraram o sou a paz, né? Mas tem isso aí. O chakra secreto, né? O chakra sacro, é o sagrado, né? Muitas pessoas hoje elas banalizam o sexo, né? O sexo na nossa sociedade hoje ele é muito banalizado, mas o chakra sexual ele é sagrado, ele é sacro, né? O osso sacro, né? Ele tem esse nome não é à toa, né, gente? Então, esse chakra swadhisthana, ele tem esse símbolo azul como um A, né? E o Bija Mantra Hrim, tá? Então, aqui, ó, faz assim, ó, e coloca assim, ó, né? Coloca em cima do chakra, assim. Não, assim, ó, faz só assim, esses dois dedos assim, porque assim é o controle, né? Já viram aquele Crocodilo Dundee, aquele filme Crocodilo Dundee? Quando vem o cachorro para cima dele, faz assim no cachorro e controla o cachorro, né? É dessa mesma forma, para a gente controlar as energias inferiores, né? E meditar no que é superior. Então esse centro é chamado de Kali, tá? O Bija Mantra é Hrim. Então vamos repetir. Hrim. Tá, então agora respirem fundo pelo nariz, tá? E repita o mantra. Hrim. Mais uma vez. Hrim. Uma última vez, respira fundo. Hrim. Tá ótimo. Que as forças supramentais reúnam suas estruturas eletroplasmáticas da evolução espiritual e as liberem para a noosfera. Meu nome é o glorioso nascido do Lótus, eu cataliso luz-calor interior. Essa é a Yoga Sincrogaláctica, tá? Estamos chegando
no chakra laríngeo agora. O Bidyamantra Hraum. E esse chakra laríngeo é o chakra da comunicação, né? O chakra laríngeo está aqui, né? A gente começou pelo topo da cabeça, foi no chakra básico, veio no terceiro olho, no chakra sexual, então a gente sobe aqui agora da comunicação. Mas a comunicação, a gente tem uma boca, mas a gente tem 2 ouvidos, certo? Então, na verdade, é ouvir, né? É saber ouvir, saber dar ouvido, né? As pessoas não sabem dar ouvido. A maioria das pessoas, eu mesmo, dificilmente a gente dá ouvido para o outro, né? Dificilmente. Aqui, meditando nesse chakra, a gente aprende a dar ouvidos, né? Hraum. Então, vamos lá. Esse aqui é o mudra, assim, ó. A gente coloca ele aqui, ó. Ele vai falar Hraum e faz assim, tá? Coloca ele próximo, como um losango assim, né? Coloca ele próximo para amplificar ele e Hraum faz assim, tá bom? Então vamos todo mundo junto. Respira profundamente. Hraum. Isso aí, coloca próximo e Hraum você afasta assim, tá bom? Mais uma vez, respira fundo. Hraum. Isso aí, chakra Vishuddha, uma última vez. Respira fundo. Hraum. Tá ótimo. Que a visão dos anciões das estrelas, dos grandes conselhos de luz e sabedoria, falem através de mim, para que todos possam ascender à graça sublime. É comunicação. Meu país é a esfera absoluta não nascida. Eu libero o elétron duplo estendido no polo sul. É chakra laríngeo. O penúltimo chakra, a gente já fez 5, esse é o 6º, nessa ordem que a gente está seguindo. A ordem não vai nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, a gente vai fazendo, vai girando, né, até chegar no coração. Então, esse chakra Hraum, o Bidyamantra, é o plexo solar. Ele está 4 dedos abaixo do estômago, né, ou logo acima, 3 dedos acima do umbigo aqui, assim, né? Plexo solar. Muitas pessoas sentem o plexo solar hoje quando comem farinha, né? Farinha branca, às vezes ataca o plexo solar. Se você entra num local carregado, às vezes você sente a pontada direto no plexo solar, né? Muitas pessoas sentem. Como é que você faz? Você protege ele colocando uma mão. Se uma mão não é o suficiente, usa as duas. Se proteger, né? Vocês querem se proteger de um ambiente carregado, você coloca uma mão, discretamente uma mão no chakra, como o Napoleão, às vezes assim, né? Aí tá pesado, você coloca as duas aqui. Aí você se protege em ambiente carregado, tá? É uma forma de proteção. Hraum é o Bidyamantra e aqui, ó, peraí. Esse aqui é o mudra. É um mudra bem bonito, né? A gente faz assim, ó. E aí quando a gente fizer o Hraum, a gente muda assim, ó. Como se fosse uma ampulheta do tempo, né? A gente vai fazendo assim, ó, né? Coloca, faz assim, ó, e você vai fazer, só assim, né? Assim, aí você faz assim, né? Na hora que cantar o Bidyamantra, a gente troca, faz nessa altura aqui, que é a altura do chakra, tá? Hrum, tá? Então vamos lá, todo mundo respira fundo, faz o mudra aí. Vamos lá, respira fundo, 1, 2, 3 e Hrum. Mais uma vez, respira fundo. Hrum. Isso aí. Respira fundo mais uma vez. Hrum. Isso, tá ótimo. Possam nossas percepções estar organizadas na totalidade cósmica para que nos tornemos um com a ordem radializada da fonte primordial. Eu consumo pensamentos dualísticos como alimento. Eu purifico o elétron mental no polo norte. Por último, o chakra cardíaco, Hraim. Essa é uma mensagem cósmica de Sirius, tá? Eu já estou terminando. Essa é uma mensagem cósmica de Sirius. Esse mudra é um pouco complicado. Né? A gente coloca assim, ó, os dedos. Esse aqui vai para cima.
Esse aqui vem para cima. Esse aqui de baixo você vai segurar com um dedão. O dedo mindinho você segura com um dedão, ó. O mindinho você segura com um dedão. Esse aqui fica levantado, ó. O dedo anelar vai ficar levantado. E aí esses dois aqui vão se entrecruzar e vai puxar eles assim, ó. Um vai puxar o outro, né? Esse é um pouquinho complicado, né? Mas vamos ver quem consegue fazer aqui, ó. Ela tá quase fazendo. Esse aqui vem pra cima, ó. Esse dedo anelar, ó. Pera aí. O dedo anelar, ó, ele vem aqui reto pra cima, ó. O dedo mindinho, quem segura ele é o dedão, ó. O dedo mindinho de uma mão, o dedão da outra mão segura. O dedo anelar fica pra cima. E esses dedos aqui, ó, ficam entrecruzados. Ficam entrecruzados assim, ó. E o de uma mão segura o da outra. Tá? Vamos ver quem consegue fazer. Isso, tá quase. Agora só segura aqui, ó. O dedo indicador aqui, ó, segura ele por baixo. Isso, puxa por baixo, ó. O dedo indicador ele vem por baixo de tudo, ó. Puxando o dedo, esse dedo médio. Tá? De baixo para cima, gente, ó. Ó, ele conseguiu fazer lá, ó. Ele fez certinho. Mais alguém fez aí? Quase. Isso, isso. Assim, ó. Vira a palma da mão para cima, gente, ó. Vamos lá, agora vamos fazer assim com a mão, ó. O dedo mindinho, o dedão vai segurar. Primeiro o dedo mindinho. Aí depois esse dedo anelar, ele vai para cima. O dedo anelado vai para cima, ó. Um encostando no outro, ó. Tá vendo? Aí esses dedos que sobraram, você vai cruzando eles e vai puxar com o dedo indicador aqui, um de cada lado, ó. Isso. Palma da mão para cima. Palma da mão para cima. Aqui, ó. Palma da mão para cima. Como me dê, pede para Deus assim, me dá, por favor. Me dá, como um pedinte, vamos lá. Cruzou o dedinho, puxou ele com o dedão. Elevou aqui o dedo anelar e esses dedos aqui retos, ó, retos. Aí agora você puxa eles com o dedo indicador. Isso, isso. Quase, tá quase aí. Ele fez certo, ó. Isso. Aí esse aqui, ó, você puxa esse e esse aqui você puxa esse. Isso. Isso. Tá ótimo. Tá quase aqui, peraí. Esse aqui você estica assim, ó. Esse aqui você vai puxar esse e esse você puxa esse. Pronto. Isso aí. Gente, parece complicado, mas não é não, tá? É só a gente fazer a primeira vez que a gente depois lembra fácil, tá? Vamos lá? O Bidya Mantra aqui, ele é o Hraim, né? Hraim. Então eu vou pedir para que vocês respirem fundo. Meditem, quem não conseguiu fazer o mudra, pensa no coração, aqui, chakra cardíaco, tá? Amor. Hraim. Então, respira fundo. Hraim. Olha quanto amor, pessoal. Mais uma vez. Hraim. Chama Anahata esse chakra, né? Que a abundância do poder galáctico, do mais elevado sonho, gere para sempre o compassivo coração do amor cósmico. Meu papel é cumprir as ações de Buda. Eu descarrego o elétron nêutron mental no centro da Terra. Então, os 7 chakras, a gente também tem o chakra do centro da Terra e o chakra do centro do universo, são 9. Aqui, essas meditações relacionadas aos portais dos epitais, do perceptor holomental, que é uma matemática que José Argüelles se comunicou com alienígenas, né? Muito interessante essa parte. Só para finalizar, falar do sincronotron. É uma mensagem que ele recebeu de Sirius, através dessa matemática aqui, ó, né? Que é 1, 3, 3, 1. Essa é a matemática de contagem vigesimal. Então, 1 aqui quer dizer que é 20. 3 aqui, ó, quer dizer que é 20 mais 20 mais 20, então é 60. Aqui, ó, é 20 vezes 20, então aqui é na ordem dos 400, é 400, 800, 1200. E aqui é 400 vezes 20, que vai dar 8.000, né? Então é 8.000 mais 1.200, 9.200, mais 60, 9.260 e 1. Esse número aqui, ó, 1,
331 representa esse número nosso, 9.300, não é isso? 9.361. Tá? Essa é a matemática dos ETs, né? Dos sirianos. Os sirianos, eles entraram em contato com Rosero Gueles. Os sirianos, eles são uma raça alienígena boa, que ajuda a evolução do ser humano. Eu botei um adendo aqui dos Dogons. Aqui, ó, eles representam isso aqui como os filhos de Akhenaton e Nefertiti, né? Mas aqui eles dizem também que esses serizinhos aqui são os sirianos. Tem alguns, porque olha a cabeça alongada, ó. Eles tinham a cabeça alongada, ó, tá vendo? Aqui eles estão recebendo contato, estão fazendo contato com esses seres. Então isso está representado na tumba dos faraós, né? Quer dizer que esse conhecimento já estava presente há muito tempo. Os sirianos fazem parte de seres que auxiliam a Terra, né? Eu peguei isso na internet, né? Os Dogons, eles são uma tribo lá da África e eles já conheciam, através da dança deles, os mistérios de Sírius. Sírius, na verdade, são duas estrelas, Sirius A e Sirius B. Sirius B, que é uma anã, gira em torno de Sirius A a cada 52 anos, que é o tempo que Vênus demora para entrar em conjunção com a Terra, né? Que é também o sistema solar também segue essa matemática de Sírius, do sistema Sírius. É dito que o sistema Sírius representa a avó de Jesus Cristo, Santana, e que é a partir da explosão de supernova de Sirius B que o sistema solar, o nosso sistema solar, foi organizado como ele é hoje. Porque o nosso sistema solar não existia, uma nuvem de poeira cósmica, a partir dessa supernova onda de choque organizou o nosso sistema, e aí surgiu o que a gente conhece hoje. Então, os Dogons, eles já conheciam a história desse sistema, que existiam várias estrelas, eles descrevem essas estrelas, e eles falam que isso foi passado para eles por contato com alienígenas, né? Esse sistema que o Arguelles recebeu, ele tem 21 por 21 e representa a mente humana. Hoje, a gente tem uma série de matemáticas que a gente segue, né? E imagina que esses 21 por 21 pontos estão na calota craniana. E esses pontos aqui, eles representam pontos de estimulação. Então, os olhos estão aqui, ó. Olhos estão aqui, o nariz está aqui. Então, esses pontos de estimulação estariam aqui assim, ó. Né? E através de tapinhas, a gente vai estimulando esses pontos aqui. Esse aqui do meio estariam aqui para cima, né? Esse aqui na lateral aqui estariam mais aqui para trás, ó, né? E através, esse é o dia de hoje. Esses são os pontos de estimulação de hoje, tá? Então, os pontos duplos, onde 2 vezes cai, estão aqui mais no centro aqui. Tem um ponto com 3 lá atrás, na região visual aqui atrás, aqui, ó, perto da nuca, né? A gente vai estimulando esses pontos com tapinhas, e a gente vai podendo ativar a chamada holomente, né? A nossa holomente, ela canaliza poderes místicos, como da telepatia, como da clarividência, clareaudição, da projeção corporal. A gente pode estar, nosso corpo pode estar aqui, mas a nossa mente pode estar em outro lugar, vendo tudo o que acontece naquele lugar, pode viajar no tempo. Então, são alguns dos poderes que são liberados com essa tecnologia, que esses poderes a gente tem. Cada um de nós nasce com isso, mas por conta dessa coisa do tempo, dessa lavagem cerebral que é feita em relação ao tempo, a gente vai perdendo, a gente vai se esquecendo dessa conexão com a natureza, tá? Então, aqui também os mesmos pontos relacionados a como essa holomente é organizada. É tudo uma matemática que de início pode parecer muito complicada, mas é super interessante. Então, essa mensagem cósmica, olha que interessante. Os cientistas fizeram um chip para um pulmão artificial. Olha como é que parece com essa mensagem cósmica, esse chip, né? Isso aqui é um chip de pulmão artificial. Então, aqui o sangue corre nessas duas aqui, até essas duas, e aqui é onde rola a troca de gases, né? Então, esse sistema é chamado de 441, que é um sistema siriano. Aqui, os Dogons, o que eles desenham, né? Então, esse foi o sincronotron, tá? Foi a última mensagem que o Arguelles passou. Uma outra mensagem que o Arguelles passou foi o telectonon, que é o jogo da telepatia. Esse jogo da telepatia, ele segue
a construção de palenques, de um palácio em Palenque. Esse palácio em Palenque, ele segue um caminho de 28, tem aqui os selos, os planetas, tem todo o Telectonon, é o jogo da telepatia, é o tubo por onde o espírito da Terra fala. Então, através desse jogo aqui, foi a comunicação feita. Hoje, o jogo hoje está com essa organização, né? O primeiro dia, então a tartaruguinha que somos nós é a tartaruguinha amarela, tá? No primeiro dia ele vai caminhar aqui até chegar lá, né? A tartaruguinha branca é Bolonwick, né? Que é a esposa de Pakal Votan, e o guerreiro, ele tá aqui, ó. Então, Pakal Votan, ele dá a volta até chegar aqui, Bolonwick, ele só vem aqui e volta, né? E o guerreiro que somos nós, começamos aqui, ó, a caminhada do guerreiro vai em espiral por dentro do palácio até chegar aqui e se encontrar com o Pakal Votan aqui. Enfim, eu queria só mostrar que isso aqui, esse jogo, na verdade, é a construção lá em Palenque. Então, essa organização das 13 luas é um sistema natural de reorganização mental que segue vários símbolos, várias runas, né? A runa de hoje é essa daqui. Essa daqui, né, 69, como a gente está aqui, ó, primeiro dia da Lua Galáctica, então o firmamento divide o tempo, né? Então eu gostaria de encerrar, para não tomar mais o tempo de vocês, já gastei quase o tempo todo, a gente começou um pouco atrasado, né? A gente começou às 8h30, eu falei para ele demoraria 1h30, tentei reduzir para 1h, mas gostaria de agradecer a presença de todos vocês, pedir desculpa por qualquer falha, qualquer besteira que eu tenha falado aqui, ou por qualquer coisa que tenha ofendido a vocês, ou a crença que vocês têm. De forma nenhuma eu vim aqui hoje para estar desviando ninguém. A nossa intenção é informar as pessoas, né? E estar trazendo uma reflexão acerca do tempo, do que nós fazemos, a mensagem principal, o que nós estamos fazendo do nosso tempo, né? A gente está utilizando ele da melhor forma possível? Como nós enxergamos o tempo, tá? É correto a forma com que a gente enxerga o tempo, né? E, por último, está trazendo um pouco da cultura do mundo aí e de contas do tempo. Então, esses são os meus contatos. Meu Facebook, Prema Bhakti Das. Quem quiser estar entrando em contato pelo Facebook, basta estar anotando aí. Eu peguei, todo mundo preencheu aquele papel que eu entreguei no início. Aquele papel é um trabalho que eu faço de consultoria em alimentação saudável, né? Então, se a gente se alimenta de forma saudável, a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo. Então, quem quiser tá recebendo essa consultoria também, eu dou essa consultoria. Eu vou estar fazendo um sorteio aí nas pessoas que preencheram e vou estar entrando depois em contato com vocês. Aqui o meu telefone e o WhatsApp, para quem quiser ter mais informação sobre o sincronário, e o meu e-mail. Eu deixei também, tem alguns livros aqui sobre o yoga, né? Então, meu mestre fala que se você quer praticar o yoga, né? Então, você deve praticar o Bhakti Yoga. Sem praticar o Bhakti Yoga, toda a prática do yoga ela é vazia, né? Toda a prática do yoga ela é vazia. Bhakti é devoção e yoga é comunhão, né? Esse yoga que eu estou falando aqui é o yoga, Jnana Yoga, é um yoga do conhecimento, mas ele é completamente vazio se eu não estou atrelando ele à prática do Bhakti Yoga. E a prática do Bhakti Yoga, muitos de vocês já tiveram aqui, né, com o Vana Maharaj. Quem já esteve aqui com o Vana Maharaj veio aí? Ó, bastante gente, né? Como é que Gurudeva fala pra gente? Quem a gente deve cantar? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Mais uma vez, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Então, Haribo, obrigado mais uma vez, a presença de todos. Quem tiver alguma dúvida, quiser tirar, eu vou abrir aí para... Pode abrir para dúvidas, alguma pergunta? Quem quiser tirar, tem alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar? Pode perguntar. Sim. Nossa mente está, digamos assim, a gente foi com um golzinho
seres do sistema solar. Por último, nós somos seres do planeta Terra e moramos em Santos. Mas nós somos seres universais. Então, cada dia da semana, cada momento desse, né? Porque você não trabalha a hora. Pelo que eu entendi, é o dia. É isso? Uhum. Eu entro em contato com uma energia universal diferente. Isso. E eu posso conseguir, né? Posso conseguir utilizar melhor a minha mente se eu conseguir sincronizar com essas energias. Ok? Estou ouvindo o que você está falando. É isso, mais ou menos? Sim. Eu acho que está bem resumido. Sim. Tudo se resume a isso aqui, ó. A questão é que se a gente organiza o nosso tempo, tá? De uma forma que é organizada, que é uma régua propriamente dita, com unidades iguais, a nossa mente ela se torna organizada. Eu coloquei um outro arquivo aqui, ó, que fala sobre essa reforma do calendário. Não deu tempo, porque é muita informação, né? Como você disse, a reforma do calendário, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se o relógio representa a mecanização do tempo, o calendário gregoriano é um instrumento que normaliza a mecanização do tempo como uma instituição mental e separada das irregularidades irracionais da conta mensal, né? Eu queria começar a falar disso aqui só para explicar essa pergunta que você está falando, porque a mensagem aqui é que a forma com que a gente segue o tempo hoje desregula a nossa mente em relação à espiritualidade, ao universo material, ao universo espiritual, né? E a nossa vivência em relação ao mundo. Porque, como essa organização do tempo, ela segue padrões do materialismo, que é de Júpiter e Saturno, não que esses planetas sejam ruins, tá? A questão é de frequência. Tem uma outra mensagem que é passada no sincronário, que também não dá tempo de ler aqui, que é o encantamento do sonho. No encantamento do sonho explica muito bem as ondas encantadas, o que é cada Kim, cada selo, o que ele significa. E chegou num ponto dessa caminhada, para você alcançar o castelo de Merlin, né, que essa é uma caminhada dos magos, né, dos magos da Terra. Você acender a magia interior de cada um. Chegou num ponto dessa magia onde os sacerdotes masculinos, né, lá naquele tempo passado, eles usurparam o poder feminino. E de que forma isso é representado? Isso é matemática, basicamente. O poder do 12 usurpou o poder do 13, que é feminino, né? Oxum, quer dizer, Ox é 3 e 1 é 1. Dentro dessa nomenclatura dos mesoamericanos, Ox quer dizer 3. Ox. E 1 é 1. Então, Oxum é 13. Então, esse poder do 13 foi usurpado em favor do 12, que é masculino. E o poder do 20, ele foi aumentado 3 vezes até chegar no 60. Né? Então, a organização desse tempo, que seria natural, um tempo que é natural, que é do corpo, que é da natureza, que está no cosmos, que vem das estrelas, que vem da organização do cosmos, por sacerdotes masculinos, aqui representados como a Igreja Católica. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica, tá, gente? Eu nasci como católico, minha família, minha avó vai para a igreja lá, foi 70 anos casado com meu avô, né? A Igreja Católica é a organização que ela fez do tempo, ela usurpou o poder feminino das 13 luas e transformou em 12 meses e aumentou o poder solar em 3 vezes. Isso gerou um desvio no tempo, um desvio de organização da mente. Então não é que você não consegue fazer suas coisas, você consegue fazer suas coisas. Só que a forma com que a sociedade é organizada, toda a sociedade é organizada nesse tempo. Toda a sociedade. Aqui nesse texto da reforma do calendário,
várias e várias vezes foram tentando mudar o calendário. Várias e várias vezes aqui ele fala a Revolução Francesa, eles mudaram na Revolução Francesa, que eles voltaram para um calendário que era tipo o lá da, como é que chama? Da Babilônia, né? Com 12 meses de 30 dias e no final 5 dias, né? E aí depois eles voltaram ao normal. Aí Auguste Comte, ele tentou mudar várias vezes o calendário, né? Para um calendário de 13 meses de 28 dias, que ele tinha visto no Tahiti, né? Que segue o ciclo menstrual de mulheres, né? Isso em 1840, né? Na reunião da Sociedade Positivista. E Comte tentou mudar isso por várias vezes, em 1900, aqui, ó, né? Fizeram, aí a igreja ia bloqueando toda vez isso aí, falando que não podia, nenhuma mudança no calendário podia ser feita sem romper o ciclo de 7 em 7 dias. O que a igreja, ela criou essa CAT 22 aí, o artigo 22, eles falaram assim, ó, sim, você pode reformar o calendário, está escrito aqui, né? Sim, você pode reformar o calendário, mas só se não houver nenhum corte na sequência da semana de 7 dias e que tenha 12 meses. Com isso, eles bloquearam qualquer mudança para as 13 luas de 28 dias. Por quê? Porque nas 13 luas de 28 existe uma quebra, que é esse dia fora do tempo. Então, a sequência de 7 dias é quebrada nesse dia fora do tempo, né? E aqui eles falaram, ó, você pode mudar, a gente vai aceitar. Mas, e como a igreja, ela tem esse poder, ela tinha e ainda tem esse poder nessa contagem do tempo, então eles impediram por meio dessa CAT 22, tá? Isso várias outras pessoas, como o Kodak, sabe, da fotografia, Kodak em 1930 ele percebeu que se ele organizasse a empresa dele em 13 luas de 28, ele conseguiria fazer a entrega melhor do produto dele. Fez a proposta do Vaticano. O Vaticano sempre está meio aberto a essas mudanças, mas o Vaticano não aceitou, né? Então, tem várias outras pessoas, nesse texto, Kodak, está falando do Kodak aqui, ó, né? Kodak. A Liga das Nações, né? Eles estudaram várias propostas, em 1933, aqui, ó, né? Eles não aceitavam o dia nulo, né? Então, por conta de eles não aceitarem, ó, o Brasil, ó, nessa data aqui, ó, em 1931, 111 delegados representando 42 estados, membros da Liga das Nações, ouviram 28 páginas do relatório preliminar da comissão. Foi uma comissão criada no ano anterior. Enquanto muitos países, incluindo Estados Unidos, Brasil, França, Suíça, Alemanha, votaram a favor do calendário de 13 meses. Naquela época, lá em 1931, eles votaram a favor, né? A Hungria, a Itália e Países Baixos expressaram oposição à instituição do calendário perpétuo que implicasse na introdução de dias suplementares ou esse dia nulo, né? Então, por que eu estou falando disso aqui? Porque essa organização de dias, a gente consegue organizar os nossos dias. Só que se a gente for ver o ano inteiro, essa organização de ano inteiro, de conta matemática, como isso gera uma quebra, porque você não consegue perceber o tempo. Com o calendário que a gente segue hoje, você não percebe o tempo. Por mais que você tenha as semanas com 7 dias, toda semana com 7 dias e tudo mais, quando você chega na unidade mensal, existe uma quebra nesse paradigma de pensamento. Isso gera um aprisionamento das pessoas no material, nesse dilema que tempo é dinheiro. Então, você tem que ganhar a sua vida em 60 minutos, sua vida em 1 hora, né? Então, os médicos, você vai no médico, você tem quanto tempo? 1 hora. Às vezes, nem isso, né? Nem isso. Às vezes, você vai no SUS, então, ele nem olha na sua cara. Ele vai lá e fala se é do pescoço para cima, ele dá analgésico, do pescoço para baixo, ele dá anti-inflamatório, não é? Então, dependendo do que você vai ver, né? A sociedade ela é organizada dessa forma. Então, o que eu estou falando aqui? A gente consegue se organizar, mas até um determinado ponto, tá? Nossa vida continua organizada. Se você não percebe essa mudança do tempo, que é uma mudança sutil, né? Em conta, a gente não consegue avançar na compreensão da 4ª dimensão e da 5ª dimensão. A gente pode ter vislumbres, a gente pode ter iluminações ou realizações a partir dos mestres, né? Porque o mestre, ele entrega o conhecimento pronto, de cima para baixo, né? Então, ele vai te entregar tudo pronto ali.
Você consegue ter um vislumbre. Mas quando você volta no seu dia a dia, se a organização do seu dia a dia não muda de acordo com o que o mestre está falando, né? Então a coisa volta a acontecer, aqueles mesmos erros, você continua fazendo aquelas mesmas coisas erradas lá, não muda, né? Então, a proposta aqui é bem clara, tá? Que é a mudança da conta do tempo, para uma conta do tempo que é natural. Independente da nossa prática diária, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu entendi ela direito também. Eu respondi a sua pergunta? A questão aqui é que nossa mente, nosso cérebro, né, ele precisa, para que a gente consiga ver o tempo, as mudanças, participar do ciclo natural, que a contagem fosse real. Isso. Não aleatória. Isso. Que fosse uma régua. Que acontecesse como uma régua. E o que não é. Não é. A proposta do sincronário é estabelecer ou propor isso. Existem, eu não falei isso, tá? Mas existem as religiões, por exemplo, os judeus. Seguem um calendário judaico, mas ele é baseado na lua, é lunar. E os muçulmanos? Também é lunar. Né? E para os orientais lá, o chinês? É lunar. Para o Hare Krishna ele é lunar também. Por que para a Igreja Católica, ele é um calendário solar? E por que ela organizou e definiu isso dessa forma fixa, como 12 meses e contagem regular de 31, 30, 28, 29 dias? 28, 29, 30, 31, são 4 medidas para a mesma unidade mês. Por quê? A resposta está aqui, ó. Organização social, né? O clero ele tem um poder na sociedade. A sociedade ela é organizada de uma forma que favorece essa conta errônea, porque ela não permite que a pessoa perceba o tempo. A pessoa fica perdida no tempo. A mente das pessoas não está conectada ao tempo e não está conectada à natureza. E é por isso que a gente vê a natureza se perdendo, a nossa natureza se perdendo, a nossa saúde ela se perde muito facilmente. As pessoas hoje perdem a saúde assim, sem perceber, né? Às vezes a pessoa nem viveu a vida de forma correta, mas já perdeu a saúde. Entendam bem, a proposta que a gente tem no sincronário não é ir contra a organização social hoje que a gente tem, mas colocar isso às claras, para as pessoas entenderem, né? A gente vive nessa sociedade, a gente sabe que existe um desvio do tempo, que existe um desvio na conta do tempo, e que as pessoas têm que atentar para esses desvios, para poder perceber o que está errado em relação a essa percepção, né? Então, basicamente essa mensagem da palestra que eu tô fazendo aqui hoje para vocês. O Manuel, ele me convidou para estar lançando uns cursos online também. A gente vai estar, eu vou estar fazendo a leitura nesses cursos online, por exemplo, de material didático como esse, da Cartilha do Tempo, que você pode achar na internet, mas que ela é bastante didática, assim, em relação à organização do tempo, né? Bastante simples. A gente vai estar colocando isso, vai estar disponibilizando isso na medida do possível aí, o quanto antes, tá? Falando sobre a onda encantada, tecnologia do tempo, isso de acordo com o sincronário, tá? Como eu disse, existem outras culturas que seguem o tempo de uma forma correta, que seguem a lua, né? Que é uma proposta mais natural, né? De seguir o tempo lunar, ele é um tempo mais honesto com a natureza e com a espiritualidade, né? Do que o tempo do calendário gregoriano. Como você chama? Joyce. Então, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida, Joyce. Mais alguma dúvida, gente? Então, gostaria de agradecer aí, mais uma vez.